Glória a Deus. A palavra de Deus fala de um certo Minason, lá no livro de Atos. E a única referência a ele, além de dizer o lugar de onde ele era natural, de onde procede, é que a Bíblia diz que ele era um discípulo antigo. A minha percepção, quando li essas coisas quando garoto, é que a Bíblia estava chamando o cara de velho, né? Com o tempo, você começa a dar valor a outras verdades que você precisa de um certo tempo e bagagem, experiência de vida para ter a percepção. Na verdade, a Bíblia está dizendo que aquele cara tinha história, tinha currículo, tinha uma caminhada, né? E é algo que a gente passa a valorizar com o tempo. Então, nessas décadas de relacionamento, eu posso dizer, não apenas que a gente conhece Djalma, Mirna, mas o caráter deles que vem sendo testado, aprovado. Eu estou muito feliz de estar faltando hoje na minha igreja, coisa que a gente não faz tão empolgado, para poder estar servindo vocês, celebrando com vocês. E tem duas coisas que eu queria fazer antes de pregar. Prometo não me estender demais na pregação. Eu acho que quando você fala que não vai estender demais, também é muito relativo, né? Não quer dizer que você não vai estender, só que não vai estender demais. Mas eu sinto que eu não preciso gastar muito tempo ensinando ou explicando. Eu creio que Deus quer trazer uma descarga sobrenatural de encorajamento ao coração de vocês. Eu creio que alguns vão ter um surto de fé, que hoje vão ser provocados, né, por Deus de uma forma muito especial. Mas eu queria fazer duas coisas. Uma vai ser bem depressa, a outra vai ser rápida, mas não tanto quanto a primeira. A primeira eu faço sempre, já fiz nas reuniões de ontem à noite e hoje cedo, encorajar sempre os meus irmãos a lerem mais, em especial a Bíblia, mas também, sempre que possível, crescer investindo em literatura cristã. E o investir não é só levar para casa, né? Mesmo quando você sabe que não pode ler de imediato, é levar com a intenção de, algum momento, crescer depois. É a primeira vez em 6 meses, né, que eu estou indo a algum lugar e com materiais. Então, eu trouxe um livro que nós lançamos essa semana, do E.M. Bounds. E.M. Bounds é uma das maiores autoridades quando o assunto, na literatura cristã, quando o assunto é oração. Esse livro se chama Os Tesouros da Oração. É uma coletânea feita por Leonard Ravenhill, autor do livro Por Quitar do Pleno Avivamento, que era um consumidor dos escritos de Bounds, e ele fez essa coletânea. Então, E.M. Bounds não só é um dos melhores escritores sobre oração, mas aqui nós temos o que poderia ser chamado de o melhor de E.M. Bounds. Então, acredito que esse material pode dar uma boa turbinada na sua vida de oração. Alguns meses atrás, esse livro não foi lançado essa semana como o primeiro, mas alguns meses atrás, meu amigo pastor Danilo Figueira, de Ribeirão Preto, um dos mestres que eu mais gosto tanto de ouvir como de ler, eu aprecio demais, não só o depósito de Deus na vida dele, mas a capacidade dele de comunicar. Mas esse material, para mim, superou tudo o que eu já vi do Danilo, e, na verdade, eu diria que é um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. O título do livro é Liderança Acima da Média. Uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance. Ele destaca a liderança, não como cargo, e sim como influência, e ele apresenta a bênção de Jacó, né, que revela que José foi distinguido entre seus irmãos como um trilho para que a gente entenda como a gente pode romper, viver distinção, né, sobressair e além, né, da média. E ele trata todos os aspectos dessa liderança que é influência e não cargo, né, tanto falando do senso de continuidade, ser orientado para resultado, vida com Deus, caráter, é um material extraordinário. Todo crente, né, na minha opinião, deveria ser exposto e submetido à influência desse material. Eu tenho pedido que toda a liderança das nossas igrejas estudem o livro, não apenas leiam, mas estudem o livro. E eu trouxe um pouco desse material, deve ter um pouquinho ali ainda, eu quero te encorajar no final a adquirir. E tem outros 2 livros que nós relançamos esse ano, vieram com edições, né, reedições trabalhadas, melhoradas, e um deles que foi ampliado bastante em relação ao conteúdo original, esse aqui, De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Inclusive tem um capítulo final adicional do meu filho Israel. E um outro clássico do nosso ministério é o livro O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Obrigado. Nós fizemos uma edição especial comemorativa dos 100 mil exemplares da primeira edição, né? Trabalhamos aqui muitos recursos de aplicação prática. Isso é uma edição aqui, capa dura, né? Já autografada, é uma edição limitada que só
o nosso ministério disponibiliza, não chega nas livrarias, e gravei especificamente para divulgar esse material um curso com o mesmo título, Propósito da Família, de videoaulas, inclusive com materiais exclusivos, que já vem embutido aqui dentro do livro, o acesso gratuito. Então, é uma forma de abençoar você com uma ferramenta extraordinária para a família e de você também nos ajudar a abençoar os projetos do ministério, que consegue não apenas sobreviver, mas crescer nessa propagação do ensino bíblico através dos recursos da venda dos materiais. Então, se você achar que tem liberdade para isso, vira para um irmão que não está mais tão perto quanto antigamente de você, fala para ele, deixa Deus te usar, vaso, me dá um livro desse de presente. Eu sei que o sorriso está escondido pela máscara, mas você pode fazer aquele olhar do gato do desenho do Shrek, aquele olhar de pidão, tipo assim, deixa Deus te usar. Bom, eu lembro quando meu filho Israel era ainda bem garoto, um toquinho de gente, às vezes quando nós estávamos viajando, pregando, e eu sempre gostei de levar a família, não o tempo todo, obviamente, pelo meu ritmo, mas muitas vezes eu queria que eles vivenciassem essa experiência, né, conjunta do avanço do reino de Deus, e eles tiveram muitas experiências especiais. Eu lembro Israel ainda pequenininho, um toquinho de gente, ele dizia, pai, deixa eu dar uma pregadinha antes de você. E esse pedido dele dar uma pregadinha era para falar um versículo que ele tinha decorado. Né? Eu gostava daquilo, porque não era apenas um treinamento para ele desinibir, pegar o microfone, né? Mas eu queria que ele sonhasse com o dia onde ele comunicaria isso. Né? Hoje ele tem um canal no YouTube maior do que o meu, e uma das sessões que ele tem lá dos vídeos chama Pregadinha. É lógico que hoje é maior do que era quando ele era garoto, mas ele ainda tenta preservar essa ideia. Muitas vezes, depois que a Alissa foi crescendo, eu pedi a mesma coisa, pedia que eles cantassem, compartilhassem algo, né? E isso não é apenas aquela coisa de que alguns comentam, olha o pai babão. Né? Para nós isso é parte de um ensino prático, do que todo pai deveria fazer com os filhos. Né? Investir um bom depósito da palavra, encorajá-los a viver e transbordar para o reino. Minha filha está me acompanhando dessa vez, eu acho que talvez seja a primeira vez aqui, na Verdade Vida. Né? Ela já está há quase 2 anos fazendo um curso teológico, tem transbordado não só o que recebeu dentro de casa, mas aquilo que ela tem recebido do Senhor, tirou nota 100 na aula de homilética, pregando, e de vez em quando eu digo, filho, dá uma palavrinha, por mais curta que seja, e essa noite ela aceitou meu encorajamento, eu pedi que ela usasse alguns breves minutinhos, trouxesse algo condensado, até porque eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, e pedi para ela que no final desses poucos minutinhos que ela vai usar, apenas para resumir algo, ela pudesse também terminar com a canção que Deus lhe deu e que eu e a mãe babona dela também vamos estar ali vibrando de poder ouvi-la compartilhar. Né? Então, vou pedir que você ceda esses minutos de coração aberto, não apenas como parte, né, um programa da reunião, mas como algo que Deus pode usar para ministrar o seu coração, e daqui a pouco eu volto. Uma alegria ter você compartilhando. Não sei, a hora que você precisar, se você só sobe ali, está tudo pronto, com certeza o pessoal vai te ajudar. Uhul, muito obrigada, Pai. Olá, igreja, que alegria estar com vocês. Nós amamos muito essa casa, amamos os líderes daqui. E como meu pai falou, eu quero brevemente compartilhar algo que tem queimado no meu coração. Então, se você puder me acompanhar, abra a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18, versículo 1. Mais uma vez, Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra fala, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos.
É um desejo tão lindo que o Senhor tem para nós. Ele quer nos moldar segundo a sua vontade. Existe uma plenitude tão grande para nós. Vivemos realmente de acordo com a herança que Jesus deixou para nós, que Ele conquistou com o sacrifício dEle. E sabe, quando nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, os desejos do Espírito Santo alcançam o nosso espírito e nós passamos a sonhar com aquilo que Ele sonha para nós. Então é por isso que eu tenho certeza que, assim como eu, você que tem o seu coração completamente alcançado por Jesus, já orou falando: Deus, eis-me aqui, me torna a semelhança de Jesus, não é verdade? Você já orou falando: Senhor, usa a minha vida. Porque esse é o desejo do Espírito Santo, que alcançou o seu espírito. E como meu pai falou, desde nova eu acompanho ele, eu amo a igreja, eu amo pessoas. Então, em tantos anos desse processo de deixar realmente que o Senhor molde a minha vida, eu me lembro que eu estava lá, ano após ano, muitas vezes eu estava sentada aí na cadeira e eu via um novo convertido chegar para falar. E ele vinha todo animado, falando: eu era de uma forma, e quando eu conheci Jesus, tudo mudou radicalmente, de um segundo para o outro. E o meu coração realmente se enchia de alegria por ouvir aquele testemunho, mas não era o maior nível de identificação que eu tinha. Entendam o que eu estou falando? Claro que Jesus muda tudo na nossa vida, mas ano após ano, eu estava ali, deixando Deus moldar a minha vida, e às vezes eu falava: Deus, como assim? Por que na minha vida não foi tudo em um segundo? Muitas vezes isso me gerava frustração. Eu orava ao Senhor e eu falava: por que eu ainda estou lutando a mesma batalha? Era assim que eu me sentia. E até que eu entendi que não importa realmente a grandiosidade do encontro que nós temos com Jesus. Deus, Ele muda as coisas radicalmente. Ele é aquele que transforma a água em vinho, Ele é aquele que vê potencial no barro. Então, eu acredito completamente que nosso Deus, Ele é um Deus de transformação e de mudança completa. Não estou falando contra isso. Acredito que há muitos testemunhos entre nós de pessoas assim e virão muito mais. Não estou falando contra isso. Mas o que eu descobri é que não importa o nível de encontro, rápido ou devagar, que a gente teve, todos nós temos que passar por um processo de santificação. É interessante que a palavra fala sobre salvação em 3 tempos. Fala no passado, no presente e no futuro. Porque a obra de Jesus é tão completa, mas tão completa, que envolve todos os aspectos da nossa vida. Então, eu não sabia, mas até o novo convertido que tem uma experiência tão incrível, ele também vai continuar sendo moldado por Deus. Então, eu falei: Senhor, me ensina realmente a viver nesse lugar de dependência. A palavra fala que sem Cristo nós nada podemos fazer. Então, eu estou aqui hoje para ministrar para você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Quando eu estava me sentindo tão frustrada com tudo aquilo, muitas vezes, muita acusação vinha sobre a minha vida. Eu falava: olha, não sei se eu estou fazendo isso certo. Mas deixa eu te contar, a acusação não é algo que vem de Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus gracioso. Ele é aquele que nos dá uma nova medida de misericórdia a cada manhã. E é isso que Ele tem para a sua vida. Então, para você que hoje está se sentindo cansado, eu quero dizer que a obra que Ele tem na sua vida ainda não terminou. Porque quando terminar, vai estar tão bom que não vai haver dúvida. E sabe uma coisa? Muitas vezes eu caí na tentação de olhar para a minha própria força. Eu achei que eu, Lissa, ia ser capaz de caminhar como Jesus caminhou nessa terra. Mas eu, Lissa, sozinha, jamais vou poder viver aquilo que Jesus viveu, a não ser que o Espírito Santo opere através da minha vida. E esse é o momento que tudo muda. Nós precisamos de um encontro, sim, mas nós precisamos continuar a cada dia com a comunhão com Ele, para que então os frutos do Espírito Santo se manifestem em nós. Deus não desistiu de você. Está na hora da gente parar de olhar para a nossa força e olhar para a força do oleiro, porque a glória é dele. O lindo, a beleza do vaso não é a essência do barro escolhida, não, é a obra de Deus. E quando as pessoas olharem para a sua vida, é isso que elas vão ver. Elas não vão ver a sua força, mas elas vão ver a força de um Deus que faz algo tão incrível, que não importa aquilo que é submetido a Ele, algo grande acontece. Você acredita nisso? Você deseja essa mudança? Amém, eu também. Então, quero até convidar meu pai aqui de volta, eu vou subir ali rapidinho, para cantar uma canção que o Senhor me deu nesse processo. Você recebe essa palavra? Amém.
que seria da gente sem os técnicos do som? Obrigada. Som. Desfeita, ó, que curvas são essas? Presa em um ciclo, reencontrando as mesmas voltas em meio ao velho movimento. Percebi, está moldando as minhas formas sem mexer na essência. E o que será da aparência no final? Pivotal, respira, olha ali pra cima, bem no alto a prateleira. O oleiro sabe o que faz. Oh, 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 oh. Então deixa girar. Então deixa girar e pelo fogo passar. Deixa girar. Então deixa girar. Deixa girar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Talvez possa ter uma outra palavra diferente da sua versão. O texto sagrado diz assim, Números 13, eu vou ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 3. Depois nós vamos pular e ler do 17 até o 20. Depois nós vamos pular de novo, só para não ler o capítulo todo. Para você não ter que decorar todos os números já, vamos devagar. De 1 a 3, Números 13, de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Verso 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Vou repetir essa frase. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Verso 25 agora. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Nós pulamos os versículos que dizem que 2 homens, foi necessário 2 homens carregarem
numa verga sob os ombros, num pedaço de pau sob os ombros, um cacho de uvas. Esse até hoje é o símbolo do Ministério do Turismo na nação de Israel. Uma referência a esse episódio tão marcante das Escrituras. Eles trazem o fruto para não ficar com mera história de pescador, como diriam alguns, e dizer, olha, a prova está aqui. Depois de mostrarem os frutos, o verso 27 diz, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, e esses são os frutos dela. E até aqui tudo se desenvolve bem. No entanto, a partir do verso 28, a notícia ganha contornos dramáticos, não apenas na informação a ser comunicada, mas nos efeitos que ela produziria. Verso 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. No verso 33, nós vamos descobrir que os filhos de Anak eram, na verdade, gigantes. Então eles dizem, vimos ali os filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. ênfase a isso. 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos olhos, ou aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Essa constatação gera uma crise. Talvez a maior crise vivida até então pela nação de Israel, que havia saído do Egito e agora está no limiar da terra prometida. Vamos lembrar que a promessa dessa terra foi feita a Abraão, o primeiro patriarca da nação. O Senhor fala com Abraão a respeito dessa terra. De geração em geração, Deus vai comunicando, repassando, fortalecendo a promessa. Isso era transmitido de geração em geração. José, quando está para morrer no Egito, ele chama os seus irmãos e os lembra com uma advertência profética. Em Gênesis 50, ele diz, certamente Deus há de vos visitar. Ele diz, e os fará retornar à terra de Canaã, porque era a terra que Deus havia prometido àquela linhagem. Ele diz, quando isso acontecer, vocês levem os meus ossos embora daqui. Em outras palavras, ele está dizendo, eu morro de olho no futuro. Um dia aquilo que Deus falou vai se cumprir. Um dia aquilo que Deus prometeu vai se concretizar. E nós precisamos sonhar com o futuro cumprimento dessa promessa, geração após geração. A Bíblia diz que eles ficaram 430 anos no Egito. E agora eles saem. E pela primeira vez, depois de séculos de fortalecida e transmitida geracionalmente a promessa, eles estão na iminência de finalmente vivenciar aquilo que Deus tem. Quando chegam no limiar da terra, Moisés envia esses espias, não eram homens quaisquer, um representante de cada tribo, um príncipe de cada tribo, eram homens de influência. Eram homens que cada tribo teve o direito e a liberdade de escolher quem pode nos representar, quem pode ser os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos trazer o que foi orientado desde o início, ânimo. No entanto, esses homens chegam e apesar da constatação positiva, eles dizem a terra de fato mana leite e mel. Em outras palavras, é tudo de bom que Deus disse. Mas, e aqui que vem a surpresa, eles dizem, tem um negocinho que ninguém falou até agora. Tem gigantes. E o tema da minha mensagem essa noite é gigantes dos quais não me falaram. A pergunta a ser feita é, por que ninguém falava daqueles gigantes? Eles não eram novidades. Eles não remontavam apenas aos dias de Abraão, Isaque e Jacó, as primeiras gerações dos patriarcas que habitaram na terra. Eles, na verdade, quando você lê Gênesis capítulo 6, remontam a muito tempo. Eles remontam há muito tempo. E mesmo depois do dilúvio, a presença deles sempre foi mencionada na Bíblia. Por alguma razão, talvez, aquilo deixou de ser comentado enquanto eles se multiplicavam no Egito, geração após geração. E nós não podemos explicar por quê. A gente pode tentar especular. A gente pode criar aqui possibilidades. Eu me lembro de uma ocasião, quando meus filhos ainda pequenos, um dia me perguntaram, pai, por que vocês falam, caiu a ficha?
Falei, não, a gente fala isso para dizer que entendeu algo. Ele diz, o significado a gente entende. A gente não entende a expressão. Porque era só dizer, entendi. Mas vocês dizem, caiu a ficha. E naquele momento eu me toquei que eles são a geração que viveu uma história completamente diferente da nossa. Eu falei para eles, olha, acreditem ou não, teve uma época que não existia telefone celular. E eles olhavam assim. Eu falei, não só a gente dependia do finado telefone fixo, como a maioria de nós não conseguia ter o telefone fixo em casa. Eu falei, quando eu era garoto, o telefone fixo chegava a custar o valor de um carro. E não era qualquer um que podia ter. Chegou um momento onde isso foi popularizado depois. Então, nós dependíamos muito do telefone público, o vulgo orelhão. E a ligação, ela era feita da seguinte forma, você tinha que comprar créditos. Os créditos vinham na forma de fichas. Você inseria a ficha, fazia lá a ligação. Se alguém atendesse do outro lado, caía a ficha. Isso significa completou a ligação. E é por isso que a gente diz, caiu a ficha, completou a ligação. Eles, E de repente eu estou me perguntando como algo que era tão óbvio para a minha geração não foi comunicado para a próxima. Agora, nós estamos falando de uma era moderna, de constantes evoluções tecnológicas. Não acredito que esse era o motivo, né, de uma informação não ter sido comunicada naquela época. Talvez a gente possa especular que, de repente, uma geração tem algo por óbvio, deixa de falar, não comunica a outra, mas qualquer tentativa nossa nos manteria só dentro do terreno da especulação. Então, a pergunta a ser feita não é porque os pais deixaram de comunicar aos filhos. Talvez a pergunta a ser feita é, por que Deus, que falou tanto que a terra era boa, nunca mencionou os gigantes ao longo daqueles séculos? Porque Deus, em momento nenhum, fala desses gigantes. Ele fala que havia inimigos na terra, ele fala que daria vitória, ele fala que estaria com eles, ele fala de tudo que faria, mas em momento nenhum Deus falou a respeito dos gigantes. E quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente tem que deixar a Bíblia responder. Nós não podemos especular. Nós podemos começar com aquilo que com certeza não é a razão, não é o motivo, e por eliminatória, já dizer, não foi falta de honestidade ou transparência, porque o Deus que é honesto e verdadeiro não pode ser acusado disso. Aliás, em Gênesis 15, Deus tem uma conversa com Abraão, o primeiro dos patriarcas, e diz, sua descendência será levada a uma terra estranha. Eles vão ser reduzidos à escravidão durante 400 anos. Mas o Senhor dizia, eu vou visitá-los, eu vou tirá-los de lá. Eles vão sair com grandes riquezas, despojando o povo a quem serviram. Deus deu praticamente a letra toda, séculos antes de tudo acontecer. Nós não vemos um tipo de atitude ou comportamento em Deus, onde diz, não vou falar absolutamente nada do que os aguarda. Mas se por um lado nós não podemos dizer que Deus faltou com a informação, nós não podemos negar, por outro, um certo gerenciamento de informações. Em Êxodo, no capítulo 13, você deve lembrar que no capítulo 12 nós temos o relato do início do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida. Já no capítulo 13, ou seja, logo no início da caminhada, Deus dá uma instrução muito específica a Moisés. Eu gostaria que você acompanhasse comigo isso em Êxodo, capítulo 13, os versículos 17 e 18. A Bíblia diz assim, quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Destaque a expressão, embora fosse mais perto. O texto diz assim, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Olhe para cá um instante. Vamos falar um pouquinho dessa ideia do Deus os fez rodear o caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Eu sei que está longe, mas tenta imaginar o iPad que eu estou segurando aqui como se fosse um mapa, um retângulo. Imagina que o Egito está aqui embaixo, no seu canto inferior esquerdo. Se eles fizessem um caminho reto em direção à terra de Canaã, cortando a terra dos filisteus, eles simplesmente chegariam muito rápido. A Bíblia diz que, na verdade, 11 dias de caminhada resolveria isso. No entanto,
Deus diz para Moisés, não deixe eles irem pela terra dos filisteus. Eles entrariam pelo que hoje nós chamamos de Palestina, a faixa de Gaza. O Senhor diz, desça pelo caminho do mar. Então, em vez de subir, eles descem. Eles atravessam o Mar Vermelho aqui embaixo. Eles passam para o lado de lá. Imagina que do lado de fora aqui, do iPad à sua direita, eles sobem pela Jordânia para entrar lá em cima, na terra prometida, cruzando o rio Jordão. E eles, em vez de só fazer uma linha reta curta, eles dão uma enorme de uma volta. Detalhe, eles não estavam se locomovendo como eu e você nos locomovemos quando viajamos. A viagem era feita a pé. Milhares, na verdade, milhões de pessoas, podemos presumir, fazendo aquela viagem. Qual era a inteligência de não pegar o atalho? Deus diz, se imediatamente ao sair eles se depararem com a guerra, com a realidade da guerra, eles vão desanimar, vão dar uma olhada para trás e dizer, o Egito está perto, volta cambada, desista do sonho e simplesmente vão voltar para o Egito. Então Deus diz, eu não quero que isso aconteça. Agora pergunta, o fato de não desanimarem logo no início da jornada, os impediu de desanimar no final, ao constatar aquela realidade? A única diferença é que agora o caminho era bem mais longo. Mas, na verdade, eles acabam tendo que lidar com o mesmo desânimo. Aliás, em Números, capítulo 14, a gente leu aí até o final do capítulo 13, se você me acompanhar nos primeiros versículos do capítulo 14 de Números, vou ler do versículo 1 ao 5, resultado do relato dos espias, a Bíblia diz, então toda a congregação se levantou, gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos, não alguns, não a maioria, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? A mesma conversa do Egito. Verso 4, diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. A Bíblia diz no verso 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, diante da congregação dos filhos de Israel. A história você pode ler em detalhes depois. A ira do Senhor se acendeu. Aqueles 10 espias que infamaram a terra foram mortos pelo Senhor. Deus diz, de forma severa a partir desse momento, a maneira como ele trataria com aquela nação. Os únicos homens que merecem destaque nesse momento são Josué e Caleb. A partir do versículo 6, nós vemos o discurso dos dois. A Bíblia diz de Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, eram 2 dos 12 espias enviados. Rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas eram apenas 2 vozes, no meio de mais de 600 mil homens de guerra, que compunham aquele exército. Apenas 2, fazendo ou tentando fazer um barulho, que já não encontrava lugar no coração das pessoas. E a minha pergunta, muitas vezes, a Deus foi, desânimo por desânimo. Se eles iam desanimar no caminho mais curto, ao atravessar, né, a faixa de Gaza, ali a terra dos filisteus, ou desanimar depois, qual é a diferença? Eu falei, no final deu na mesma, o povo desanimou a distância, só que agora o caminho era mais longo para voltar, mas ainda assim eles estavam determinados a voltar. Eu falei para Deus, qual é a diferença deles não desanimar no início, mas desanimar depois? Em algum momento eles descobririam os gigantes, como foi o momento de entrar na terra. E de repente o Espírito Santo falou de uma forma nítida e clara ao meu coração. E o que eu quero compartilhar não é uma experiência pessoal. Nós precisamos ter a percepção correta das Escrituras. Em 1 Coríntios 10, 11, Paulo se refere a esses episódios da nação de Israel, do Antigo Testamento, e diz essas coisas lhes aconteciam e foram registradas como advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, Deus não queria eu e você apenas olhando para uma porção da Escritura como essa e sendo notificados do que aconteceu em algum momento, na cronologia ou na história de um povo. Ele queria nos ensinar através desses exemplos.
Romanos 15:4 diz, tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, eu diria inclusive esse episódio. E o que nós podemos aprender aqui? O que o Senhor falou ao meu coração naquele dia foi, o desânimo seria uma realidade com a qual eles teriam que lidar de qualquer forma. Mas o Senhor me diz, ao permitir que eles pudessem ver a terra primeiro, eu estava dando a eles uma chance de que a inspiração entrasse antes, para que o desânimo pudesse ser vencido depois. E de repente algo acendeu dentro de mim. Eu comecei a perceber, na verdade, que nós não temos aqui um caso isolado. O que nós vamos encontrar nas Escrituras é um padrão. Da mesma forma como não podemos dizer que Deus faltou com honestidade com eles, dizendo, olha, vão para uma terra estranha, vão ser reduzidos à escravidão, mas eu vou trazê-los de volta. Mas Deus também não deixou de gerenciar informações, como, por exemplo, o caso dos gigantes, não foi mencionado. Quando olhamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Cristo o mesmo, exatamente a mesma postura, o mesmo comportamento. Em João 16:33, Jesus, demonstrando honestidade, diz, no mundo tereis aflições. Mas está dizendo, gente, isso não é motivo para desânimo. Pelo contrário, diz, tenham bom ânimo. E diz, eu venci o mundo. A mensagem é, ânimo a despeito do que vocês vão enfrentar. Outro dia alguém me disse, mas ele era Jesus, tipo, ele venceu o mundo, eu não vou vencer. Falei, o mesmo apóstolo João que escreveu isso no Evangelho, escreveu lá na primeira epístola dele, o capítulo 5 de 1 de João, ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando Jesus está dizendo, tem um ânimo porque eu venci, é lógico que ele queria nos inspirar, e queria nos comunicar a verdade que eu e você também podemos vencer. No entanto, nós vemos em Jesus, que tem honestidade, dizer, gente, vai ter problema no meio do caminho. Vai ter BO, como a gente diz lá no sul, né? Boletim de ocorrência rolando. Vão ter situações difíceis. Mas ele também mostra um certo gerenciamento de informação. Em João 16, nos versículos 12 e 13, Jesus chama os discípulos, depois da sua última ceia, próximo da hora da sua morte, diz o negócio seguinte, cambada. Tem umas coisas que eu queria falar para vocês, mas vocês não têm condições, vocês não têm estrutura para suportar. Então, quando vier o Espírito da verdade depois, não agora, ele vai contar tudo, inclusive o que eu estou dizendo para vocês, que eu não vou contar. Jesus está dizendo, estou falando que eu tenho coisa para falar e que eu não vou falar agora para não ser acusado de desonesto. Mas estou dizendo que não vou contar, porque eu preciso gerenciar informações, porque vocês não têm estrutura para que algumas coisas sejam antecipadas e faladas antes da hora. Então, o que nós percebemos é um padrão. Talvez a maneira mais simples de compreendermos é que Deus não vai detalhar problemas antes de garantir que o nosso coração tem inspiração suficiente para saber lidar com a possibilidade do desânimo. E quando você começa a perceber que essa é uma maneira como Deus age, então, como falamos ontem, se queremos andar com Deus, precisamos estar de acordo com Deus, entender a forma e a maneira como Ele olha, a forma e a maneira como Ele fala das coisas, e nos inspirarmos e nos espelharmos nisso. Êxodo, nos capítulos 3 e 4, nos mostra aquele encontro extraordinário de Moisés com Deus, lá naquela sarça que ardia e não se consumia. Eu não sei como você lê a Bíblia, e ontem eu brinquei que tem uns crentes que lê a Bíblia de um jeito muito sem graça. Parece que eles não vivem aquilo. Eu fico tentando me colocar lá na sarça. Eu fico tentando me colocar no lugar do Moisés. O Moisés, que Atos capítulo 7, a pregação de Estevão, diz que quando ele matou aquele egípcio, ele cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que era por meio dele que Deus daria livramento a Israel. Isso significa que 40 anos antes da sarça, ele já entendia que Deus tinha um plano e um propósito de usá-lo. Só que as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava. Até porque, esse é assunto para outra mensagem, ele tenta antecipar aquilo que ainda tinha um tempo certo para acontecer, ele cria um problemão. Agora o Senhor aparece para ele na sarça e diz, Moisés, já morreram aqueles que procuravam tirar a sua vida. Em outras palavras, agora está baixando a poeira da confusão que você, cabeção, fez. E aí, 40 anos depois, o Senhor diz para ele, e aí, vamos libertar o povo? Moisés diz, agora não quero mais. O sonho morreu. Não tenho mais vontade de brincar. E Deus começa a mexer, a avivar o propósito. Diz, eu vou te enviar. Diz, quer que eu vou falar para aquele povo? Quer que eu vou falar para aquele faraó? Ele está completamente desiludido, desanimado. E o Senhor diz, pega essa vara que está na sua mão. Coisa que todo pastor tinha.
não apenas para lidar com o rebanho, quando você entende a geografia, o lugar que eles trilhavam, que era uma ferramenta importante. O Senhor diz, pega essa vara. Talvez o máximo que eu e você conseguiríamos imaginar aqui é um cabo de vassoura que não tinha a mesma utilidade que a vara tinha para eles. Mas ele diz, pega essa vara na sua mão, joga no chão. Moisés pega e joga. Quando joga, aquele objeto inanimado se transforma numa serpente, um animal vivo. Aí o Senhor dá uma outra voz de comando, agora pega a serpente pela cauda. Como diz um amigo meu, pelo rabo. Eu falei, mas ela inteira é um rabo. Ele falou, é pela parte de trás. Irmão, eu já não sei qual teria sido o susto de ver um objeto inanimado virar serpente. Não é o bichinho de estimação que eu queria ter. Não é o que eu mais gosto, nem me empolga. Agora, pegar aquilo de volta. Quem trabalha ali, os chamados domadores, os encantadores de serpentes, sabe que o lugar de pegar é a cabeça para controlar a picada. Pegar pelo rabo é uma furada. Você tem que ter um absoluto nível de confiança. Deus diz, pega pela cauda. E quando ele pega, vira serpente de novo. Deus diz, vira vara de novo. Quando você estiver diante do faraó, você vai operar esse sinal. Irmão, se fosse eu, para fazer a viagem lá do Sinai, onde estava até o Egito, você acha que eu ia esperar chegar diante do faraó para testar aquilo de novo? Eu ia treinar o caminho inteiro. Pegava, virou vara de novo. Brincar com a vara. Irmão, vai imaginando a empolgação do Moisés, pelo menos a minha, brincando com aquele sinal o caminho inteiro. Deus diz para ele, bota a mão dentro da veste, ele bota. O Senhor diz, tira a mão está toda leprosa, ele leva um susto. Deus diz, bota de novo. Já não sei se eu teria coragem de colocar agora a mão leprosa para talvez contaminar o resto. Ele obedece e opõe, sumiu. A da mão eu não ia brincar no caminho, com certeza. Mas você vai imaginando o nível de expectativa. Então eu estava certo, 40 anos atrás, eu sou o cara, escolhi de Deus, Deus está comigo, os sinais estão presentes, chegou a nossa hora, Deus se manifestou, vai acontecer. Aí ele chega diante do faraó, e alguém diz, porque quando ele faz o sinal, os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Joga a vara, elas também se transformam em serpente. Alguém diz, não, esse alto nível de magia praticado pelos egípcios era comum. Mas se fosse comum, você acha que o Moisés tinha ido com aquilo, acreditando que era um sinal? Ele tinha dito para Deus na hora, do mesmo jeito que ele ficou retrucando, não sei falar, ele ia dizer, lá também eles brincam de transformar a serpente em vara, vara em serpente. Mas quando ele chega achando que vai arrasar, os caras fazem a mesma coisa. A diferença é que a vara de Moisés engoliu a dos outros magos. E não importa o quanto Satanás tente imitar as manifestações do Deus sobrenatural, as manifestações de Deus vão prevalecer. Mas o lance não é esse. O lance é que mesmo a vara dele engolindo a dos caras, eles também transformaram água em sangue, eles também operaram sinais, e o faraó não deixou ninguém sair. O faraó disse, vocês estão viajando, vocês devem estar muito ociosos para estar falando de adoração. E agora ele dobra a carga de trabalho. Êxodo capítulo 5 nos mostra que os capatazes são chamados para uma reunião com o faraó, e ele diz, agora vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo de antes. E aí ele diz, a diferença é que agora nós não damos palha, vocês têm que correr atrás. E praticamente dobrou o trabalho. Êxodo capítulo 5 nos dá uma informação interessante. Versículo 20 diz assim, quando saíram da presença de faraó, e saíram são os capatazes, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. Olha esse detalhe, a reunião está rolando lá dentro, e o Moisés e o Arão do lado de fora não quer que vai dar esse negócio. Quando eles saem, os capatazes acusam os dois. E diz assim, lhes disseram que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Gente, o tiro saiu pela culatra, ninguém foi livre, a situação piorou, agora estão culpando Moisés e Arão. Como você se sentiria se colocando no lugar dele? Moisés vai lá dar sermão em Deus. Verso 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Porque me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Em outras palavras, o que adiantou? Não está funcionando. Ele vai resmungar com Deus. Qual a resposta de Deus? Versículo seguinte, tem uma mudança de capítulo, mas não de assunto. Êxodo 6:1. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Deus só retoma a conversa da sarça. O faraó vai deixar e ponto final.
Só que Deus não está falando para Moisés, você acha que teve problema uma vez? Vai ter mais 9 encrenca ainda. Vai ter juízo para caramba, e esse cara só vai dificultar. Moisés vai ser demorado, Moisés vai ser complicado. Deus não fala disso. Por que não? Pela mesma razão que ele não falou dos gigantes. Porque Deus não dá moral para problema. Deus está só dizendo para Moisés, eu não falei que o faraó vai deixar, falou, Senhor, então foca no final da história, olha o resultado final, para de se portar com o que você vai enfrentar durante o processo, enxerga o fim da história, Moisés. Porque quem fica dando moral para gigante desanima. Então Deus, Ele tem um posicionamento claro, dizendo, eu quero encher o coração de vocês com inspiração. Qual inspiração? A terra é boa? É. Mas tem gigante, mas eu disse, vocês vão vencer o gigante, ponto final, só olha para a terra que é boa, acredita que vai dar certo, e atropela o resto que tiver no meio do caminho. E aí Deus não fala para Moisés. Eu fico imaginando, outro dia foi dar um cursinho para Deus de ser Deus, falei, o senhor não tinha que falar, mesmo que não falasse, que fosse 10 pragas, não vai ser tão rápido, tá? Não vai ser tão fácil quanto você imagina. A verdade, querido, é que Ele é o Criador. Conhece a nossa estrutura, como diz a Bíblia, sabe que nós somos pó, em outras palavras, sabe que nós somos desanimáveis, e Ele sabe exatamente como as coisas devem funcionar. A verdade é que Deus não dá moral para problema. Quando Saulo se converte, uma das primeiras experiências que ele tem é que Ananias vai visitá-lo com uma palavra profética, uma visão que Ananias teve do próprio Senhor Jesus. E ele chega lá e diz, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vias, me mandou aqui para eu orar por você, impor as mãos, você vai voltar a ver, você vai ser cheio do Espírito Santo. Já há 3 dias, enquanto ele ora e jejua, que ele nada enxergava. Ele diz, mas o Senhor também mandou um recado vaso, falando na linguagem mais pentecostal. Você vai testemunhar diante de reis, você vai testemunhar os gentios. Sabe o que significa isso? Ministério internacional. Deus vai te levar nas nações. Eu imagino o Saulo, glória a Deus. Ele diz, mas tem um detalhezinho. O Senhor também mandou dizer, eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Imagina, Paulo diz, e o que exatamente significa isso? Sei lá, isso entre você e Deus. Hashtag fica a dica. À medida que o tempo passa, e Paulo vai crescendo e tendo estrutura, algumas informações são amplificadas, são detalhadas. Você vai ver ele dizendo em Atos 20, 23, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade o que me aguarda são cadeias e tribulações. Mas ele não tem todo o volume de informação no início é genérico. Porque Deus está dizendo, eu tenho que te dar o básico, mas eu não posso descarregar tudo para que você não desanime. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu tenho que direcionar o seu foco. E é onde eu quero chamar a sua atenção. Nosso primeiro ponto foi questionar porque Deus não falou nada antes. E chegamos a uma conclusão, que o desânimo não pode entrar antes da inspiração. Depois de mostrar isso, eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Deus trabalha. Sempre tentando calibrar o nosso foco, a nossa visão. E eu e você precisamos entender que nós temos que olhar na direção certa. É sempre o processo final, a intervenção, a materialização da promessa, o cumprimento do que ele falou, sem nunca valorizar os percalços ao longo do caminho. E é nesse ponto que eu quero encerrar chamando a sua atenção para o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4. E nós vamos ler dos versículos 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. O apóstolo diz assim, por isso não desanimamos. Gente, fala sério, olha para cá um pouco. Outro dia alguém falou, pastor, é possível alguém falar desse jeito? Não desanimamos. Se não fosse possível, Paulo não tinha falado. Ele diz, mas é possível um crente se tornar indesanimável? Parece que ele conseguiu. Agora, como ele conseguiu essa façanha? Paulo diz, por isso não desanimamos, pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É estar animado, pilhado, aleluiado, como a gente diz lá no sul. Ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, outra versão diz se corrompa, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Ele diz, o problema pode estar rolando, comendo solto lá de fora, mas você pode ter uma fonte de renovo interior. Então Paulo está destacando, existe um mundo exterior e existe um mundo interior. Existem os elementos visíveis das circunstâncias, existem recursos invisíveis que podem nos sustentar na hora que a coisa estiver feia do lado visível.
É com isso em mente que ele passa para o verso 17, que diz, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Talvez passe batido numa análise depressa, mas ao usar o termo leve tribulação, e depois dizer peso de glória e comparação, ele está fazendo uso, como falei aqui ontem à noite, da balança romana. Ele está dizendo, bota a tribulação num prato. A balança romana antiga, até décadas atrás a gente usava, eu lembro mamãe comprando as coisas na feira. Me dá 1 quilo disso, botava o peso padrão no prato, equilibrava no outro, até encher. A maneira de entender tem 1 quilo, a gente não tinha, né, essa tecnologia toda. Ele está dizendo, bota a tribulação de um lado, leve, o prato subiu. Olha para o outro prato da balança, a glória pesou. E diz, os dois não estão em pé de igualdade, não dá para comparar. Em Romanos 8,18, Paulo diz a mesma coisa. Ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Em outras palavras, está dizendo, não são coisas para ser colocada um prato do lado do outro e achar que tem o mesmo peso, o mesmo valor. Paulo está dizendo que tem coisas que tem que ter mais peso e valor para mim e para você, tem que chamar mais a minha e a sua atenção. E ele está dizendo, não são as aflições que nós enfrentamos. Nós precisamos focar no lado da glória, da manifestação de Deus. Aí ele fala isso e entra no 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E agora ele volta de novo no mundo visível e invisível. E quando ele diz não olhando, essa palavra aqui traduzida olhando do grego, no original grego é escopeu. Um dos seus significados é fixar os olhos, não é um olhar qualquer. É por isso que algumas traduções dizem atentar, que é prestar atenção. A NVI traduziu isso, não fixamos os olhos. Está falando de realmente você colocar, fixar os olhos. Ele diz, nós não colocamos o foco, não ajustamos o foco, não prestamos atenção, não fixamos os olhos nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Porque, Paulo, você está escolhendo fixar os olhos no que não se vê em vez do que se vê? Ele diz, porque o que se vê é temporário. O que se vê é passageiro, é temporal, é sujeito ao tempo. Meu querido, as circunstâncias são volúveis. Você pode estar hoje mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado, se chamar mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado. Mas amanhã você pode estar rindo à toa, porque virou a mesa, deu a volta por cima e uma grande provisão chegou. As circunstâncias mudam. Você pode estar nesse momento brigando com uma enfermidade e amanhã está testemunhando da sua saúde e da cura que o Senhor proporcionou. Você pode estar hoje vivendo um perrengue familiar, numa situação daquelas complicada e difícil, e amanhã sendo uma inspiração para outros, de como a sua restauração familiar realmente pode provocar a fé de outros para viverem a mesma coisa, porque as circunstâncias mudam. Mas o inverso também é verdade, quer você goste, quer não. Hoje você pode estar com a família bem, e amanhã pode estar com aquela encrenca que o outro está passando. Hoje você pode estar com a saúde boa, e amanhã chegou a sua hora de brigar. Hoje você pode estar com as finanças em ordem, e amanhã pode estar tremendo nas pernas. As circunstâncias mudam, mesmo as boas. É por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 6,17, manda um recado para os ricos desse mundo, que eles não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Riqueza também é instável, riqueza também pode ser passageira e temporal. Porque todas as circunstâncias são temporais. Mas Paulo diz, eu decidi fixar os olhos no que não muda. Não importa o tempo passar, a palavra de Deus, as verdades de Deus são absolutas, elas são imutáveis. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, para onde eu e você precisamos olhar? Para o que Deus tem dito, para a sua palavra. Eu já vi muita gente dizer que fé é dar um passo no escuro, e já falei isso no início do meu ministério, e hoje eu discordo. O passo de fé não é um passo no escuro. Para quem te olha dar o passo de fé, pode parecer que você está pisando no escuro. Quem dá o passo de fé sabe exatamente onde está pisando. Hebreus 11, 27 diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Na verdade, eu e você, quando Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista, ele não está dizendo que por não andar por vista andamos no escuro. Ele está dizendo, nós não andamos pela vista dos olhos. A fé não precisa olhar para as circunstâncias. A fé olha para aquilo que Deus falou. Ela tem uma realidade maior, superior, absoluta, imutável. Então Paulo diz, é nisso que eu vou fixar os olhos. E assim como Moisés viu o invisível, que ninguém estava vendo, Josué e Caleb também.
A turma está olhando, dizendo, estamos vendo gigante, estamos vendo cidade fortificada. Aqueles dois estavam dizendo, nós estamos vendo a materialização da promessa. Nós vamos consumi-los como pão. Ausentou-se deles a sua segurança. Aqueles dois estão batendo o peito, dizendo, quem tinha que estar com medo era eles. Porque nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. E quem consegue fixar os olhos nisso é que se torna indesanimável. Quando Paulo diz, não desanimamos, ele está dizendo que quem fica olhando para as circunstâncias vai desanimar. É por isso que Deus não dá moral para gigante. Ele sabe que o desânimo pode encontrar lugar no seu coração. Então, normalmente, ele já tenta ajustar e calibrar o nosso foco a longa distância. No final, você verá a materialização da promessa. Vai enxergando isso. Ah, mas vai. Não preocupa com o que vem no caminho. Enxerga o resultado final. Fixa os seus olhos lá. Isso é andar por fé. Querido, a vida inteira vai ser marcado por experiências recorrentes desses gigantes dos quais não me falaram. De vez em quando encontro pastores que diz, que abrem o coração e dizem, ninguém me preparou para o que eu haveria de enfrentar. Me fizeram acreditar que pastor e a igreja ia ser só alegria. Eu olho e digo, gigantes dos quais não te falaram. Tem pais que me dizem, ninguém me diz como seria ter filhos na adolescência. Eu digo, gigantes dos quais não te falaram. Outro dia o irmão falou, pastor, me fizeram acreditar que dentro da igreja o casamento era só love. Eu falei, só é rara a definição do love, meu querido. Sabe, eu não estou dizendo, querido, que nós vamos... Aliás, estou falando justamente contra isso, é um bando de gente pessimista, negativa. Eu vejo gente que sofre com isso. Pais que amargaram uma experiência ruim no casamento e destruíram o sonho dos filhos. Quanta gente dentro da igreja já vimos dizer isso. Deus me livre, eu não quero casar e ter uma família. Deus me livre igual. Alguns só vão dizer cruz credo. Sabe, meus filhos cresceram ouvindo eu e quero dizer que o casamento foi a melhor coisa que nos aconteceu depois de Jesus. Nunca nos ouviram falar nada diferente. Mas depois de crescido, chegou uma hora que nós precisamos ter que conversar algumas coisas. Quando meu filho estava querendo noivar, chamei ele para uma conversa, falei, vem cá, garoto. Falei, essa menina que você apaixonou, e não só você, toda a família. Ela não é perfeita, mas pai, de todas as imperfeitas é a melhor. Falei, concordo com você, meu filho. Mas vamos deixar ela de lado. Você não é perfeito. E o casamento vai ter alguns BOs, algumas dificuldades que você tem que superar. Ele olhou para mim e falou, e o senhor acha que eu nunca vi você e mamãe? Ele falou, pai, mas o que vocês têm de bom não se compara. O tempo todo, o que tem de melhor é muito maior, é mais recorrente. Eu falei para ele, filho, é só isso que eu quero que você tenha certeza. Há algumas coisas que você tem que se preparar. Os relacionamentos são um grande desafio. Outro dia uma pessoa falou para mim, casamento é muito difícil. Eu falei, não é o casamento que é difícil, você que é, criatura, eu que sou, nós que somos. Se o problema fosse o casamento, então só tinha quebra-pau entre marido e mulher. Os irmãos não brigavam, pai e filho não brigavam, amigo não discutia no serviço, ou quem tenta morar junto, mesmo não sendo parente, dividindo, né, uma moradia, também nunca teria problema. Na verdade, nós vamos ter problema em qualquer nível de relacionamento. O problema é que as pessoas fantasiam que não vão ter nenhum problema, não se preparam para isso. E depois, quando descobrem esses gigantes, não estão focados em Deus. Tem perspectivas diferentes. Lutero, depois da reforma, não apenas abandonou o celibato, mas se tornou um grande defensor do casamento. Falava de boca cheia do seu casamento com Catarina. Mas esse mesmo Lutero, empolgadíssimo, disse, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Porque tem a habilidade de nos fazer crescer, mas até nessas diferenças, eu e você podemos ver algo positivo. A questão não é se você olha para a vida apenas de forma otimista ou pessimista. Nós estamos falando de fé, querido. É muito mais do que otimismo ou pessimismo. É entender o seguinte, temos que ter uma dose de realismo sem que haja um excesso de realismo. Dá para entender a diferença? Eu acredito que o realismo dos problemas não pode suprimir a esperança. Talvez foi por isso que Jeremias diz lá em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque tem coisas que ocupar a minha mente, a sua mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem nos desanimar. Mas ele está dizendo que tem outras que podem dar esperança. A Bíblia fala a respeito do que eu e você devemos pensar, o que é bom, o que é louvável, o que é admirável. Deus está dizendo, seja seletivo, porque tem coisa que vai te levantar e tem coisa que vai te derrubar.
E quando eu e você entendemos isso, percebemos por que Deus quer que nós coloquemos os olhos não só nele, mas naquilo que ele falou. Se eu e você vamos caminhar com Deus, nós precisamos aprender a concordar com ele. Quem está entendendo, diga amém. Alguns anos atrás, Deus nos moveu um grande desafio. Alugamos um mercado, uma área espaçosa e conhecida de Curitiba por conta da expansão da igreja. Desde o início da igreja, 15 anos atrás, eu dizia para todo mundo, olha, nós vamos ficar alguns anos aqui na Água Verde, mas quem conhece Curitiba vai entender melhor o que eu estou dizendo. Eu dizia para eles, mas em algum momento nós vamos para aquele corredor da República Argentina, com as duas rápidas avenidas que vai, uma que vem e volta. Falei, nós vamos ficar entre o Portão e o Pinheirinho. Hoje nós estamos no centro desse desenho que eu apontava para eles. Um dia eu estava pregando em Fortaleza, alguém me mandou uma mensagem. Desde o nosso aniversário de 10 anos, 5 anos atrás, nós resolvemos colocar o povo de todos os cultos nossos juntos. Chegamos a ter 4 cultos no domingo para fazer as celebrações de aniversário. Íamos para lugares maiores. O povo começou a ficar empolgado. Pastor, antes eu achava que a igreja era do tamanho do meu culto. Agora estou vendo que eu pertenço a uma coisa maior. E nessa empolgação, muita gente começou a falar, nós temos que ir para um lugar maior, dizendo, nós só vamos mover quando a nuvem mover. A nuvem mover, nós vamos atrás. Não mover, a gente fica quieto. E eu cansei de receber indicações. Pastor, olha tal lugar, olha tal... Eu dizia para eles, não vou olhar nada, enquanto Deus não falar conosco. Mas um dia eu estou lá e um desses irmãos manda uma mensagem. Pastor, vagou o Mercadorama da República Argentina. Quando ele mandou a mensagem, algo acendeu dentro de mim. Eu não sei te explicar, mas no meu espírito eu sabia, chegou a hora. Mandei uma mensagem para os meus pastores, falei, olha, preciso de alguém que vai espiar a terra e me traga o fruto dela. No nosso caso eram fotos e vídeos. Falei, tenha um bom ânimo. Eu acho que nós encontramos o nosso lugar. Eles voltaram e disseram, pastor, a gente resolveu olhar para aquele negócio pronto, o pacote todo, e diz, a terra é boa, mana, leite e mel. Entramos na negociação, tinha gente fazendo propostas melhores do que a nossa. Acabamos sendo escolhidos, fizemos um contrato assim que nos deixou profundamente satisfeitos. Levantamos uma oferta para dar um tapa inicial para que a gente pudesse entrar. Nessa oferta, o compromisso seria executado depois. Levantamos 600 mil reais. Eu estava empolgado. Aí um dia eu estou orando, já estavam começando o projeto para as reformas. Um dia eu estou orando, e naquele meu momento de oração, o Espírito Santo fala comigo nítido e claro. E diz assim, se der um vento acima do normal, e aqui não deu ainda, o telhado não suporta. Eu levei um susto. Liguei para a pessoa encarregada de todos aqueles projetos da reforma, falei, para tudo que estiver fazendo. Chama um perito, um calculista, falei, não sei nem o nome que isso tem. E manda fazer uma avaliação do telhado. Ela falou, pastor, nós não temos tempo nem dinheiro para isso. Eu falei, eu não estou te pedindo, você vai parar tudo, isso é a sua prioridade agora. Algumas semanas depois, essa pessoa me liga e diz, pastor, Deus falou com você. Eu falei, por quê? Ela falou, palavras do perito. Se der um vento acima do normal, e aqui não deu ainda, esse telhado está condenado. Vocês foi há 2 meses atrás, nós tivemos um ciclone lá no sul e todo mundo ficava me ligando, será que é esse? Falei, esse eu acho que já não aguentava. Mas daqui para frente nós podemos esperar, algumas mudanças climáticas serão ainda mais acentuadas. Eu perguntei para ela quanto para arrumar esse telhado. E ela falou, pastor, com esse laudo agora, não anda mais nada. Nós não temos aprovação para coisa nenhuma. Falei, quanto para arrumar o telhado? Ela falou, para arrumar o que está aqui. Ela falou, 270 mil reais. Era quase metade do que a gente tinha. Eu falei, eu não vou botar metade do que nós levantamos nessa lata velha. Eu lembro que eu brinquei assim. Eu falei, para colocar um novo. Ela falou, 400 mil. Eram 2/3 do que a gente tinha levantado. Pensa num cara que entendeu Moisés na treta com o faraó. Eu fui lá para Deus e falei para ele, por que o senhor não me falou isso antes de eu assinar o contrato? Falei, não foram os arquitetos, engenheiros que descobriram, foi o senhor que me disse. Eu contei para eles descobrirem. Se o senhor já tinha informação, me deu informação, por que não deu antes? Eu estava imaginando meu descrédito quando falasse para o povo que o dinheiro que nós levantamos ia praticamente só em telhado. E o Espírito Santo me respondeu de forma nítida e clara e disse, se eu te falasse antes, você não assinaria o contrato. Os céus estavam bradando, não seja movido pelas circunstâncias, mas por propósito. Não é o lugar que eu sinalizei, mas tem gigante, e daí?
Eu não disse que era o lugar. Não faz anos que você profetiza que esse seria o lugar onde vocês estariam. Eu não falei que estaria com você assim. Então esquece o gigante, atropela os miseráveis, foca no cumprimento, na materialização da promessa. Naquele dia eu tive um surto de fé. Irmão, nunca mais eu titubeei. O que eu não sabia era o tanto de gigante que aparecia. Levou mais de 2 anos para a gente terminar aquela reforma, para conseguir entrar no lugar que nós estamos. Mas nós nunca, eu pelo menos posso dizer, nunca perdi uma noite de sono. Se tem fio de cabelo, ou mais ainda de barba branca, não tem nada a ver com aquilo. É só uma questão de DNA mesmo. Data de nascimento antiga. Eu falei para Deus, o negócio é o seguinte, eu resolvo acreditar. Mas eu estou marcando uma reunião com os meus líderes na última terça-feira do mês. O senhor tem até lá para fazer alguma coisa. Porque se o senhor não fizer, não é só eu que vou ficar ruim na fita, não. Eu te puxo junto. Vai ficar ruim para nós dois. Mas sabe, querido, eu não entendo essa linguagem da fé. Ela é abusada, mas ela não é ameaçadora. E eu falei para Deus, até o fim do mês, eu preciso falar com o meu povo, eu preciso dar uma notícia com um cheque de 400 mil na minha mão. Porque se eu não provar para eles que o Senhor está comigo, não só dizendo qual é o problema, mas suprindo o problema, eles não vão ficar firmes comigo até o fim do processo. Falei, já estou suspeitando que vai ter mais gigante dos quais não nos falaram. Mas se o Senhor mostrar que está conosco desde o início, eu vou mantê-los firmes. Eu não vou deixar ninguém infamar a terra. Eu não vou deixar ninguém ficar resmungando. E eu comecei simplesmente a entrar nesse lugar de fé. Na segunda-feira, a reunião seria na terça. O irmão pede para almoçar comigo. Falei para ele, querido, segunda-feira é meu dia de descanso e meu dia de família. Almoçar com a família sagrada. Ele falou, pastor, nunca te incomodo, nunca te pedi, hoje é importante. Falei, Kelly, aí? Eu falei, ele é uma pessoa sensata, deve ter um bom motivo. Ele falou, eu te abençoo, fica tranquilo, vamos almoçar com ele. Sentei já emburrado, falei, qual o problema? Ele falou, não tem problema. Falei, por que você está me perturbando no meu dia de família? Ele falou, pastor, porque Deus, eu ia entregar um negócio antes aqui no culto, na hora da igreja, e o Espírito Santo falou comigo, não, você não vai fazer isso hoje, vai fazer amanhã, porque ele gosta de deixar para a última hora. Ele falou, e amanhã você entrega isso na mão do Luciano, porque ele sabe para que é isso. Ele diz, Deus mandou entregar isso, empurra um cheque, eu não aguentei a curiosidade de abrir na frente dele, 400 mil reais. Ele falou, pastor, desde o dia que o senhor anunciou que ia alugar e ia reformar, algo acendeu dentro de mim. Eu falei, Deus, quanto o senhor quer que eu dê? E veio esse número, 400 mil reais. Eu falei, você é doido, rapaz, nunca soube que você tinha dinheiro. Ele falou, pastor, eu não tinha. Deus gerou uma semente de fé para os 400 mil que eu não tinha. E a partir daquele dia eu comecei a orar para Deus me dar algo. Ele é um advogado, ele falou, a primeira causa que surgiu, grande o suficiente para me dar uma comissão que chegasse perto disso e um pouco para complementar, eu teria. Ele falou, pastor, era uma causa impossível, não existia jurisprudência a favor. Mas eu entendia Deus sinalizando, o que você pediu está ali. Ele falou, pastor, Deus me deu uma sabedoria no processo, que eu não só ganhei a causa. Ele falou, eu virei matéria de revista, de artigo. Ele falou, mesmo abrindo mão da comissão, você que vai alavancar minha carreira de uma forma que o senhor não tem ideia. Ele falou, e eu estou aqui honrando o que Deus tem. Ele falou, o senhor pode me dizer para que é isso? Falei, podia esperar até amanhã, curioso. Mas já que é portador de boas novas, eu também vou te dar as boas notícias antes. Quando eu contei, ele ficou empolgado. Ele falou, pastor, nem o senhor sabia que ia ter problema e Deus já estava me fazendo orar. Parecia que o céu estava gritando. O problema é que ainda vai aparecer, eu já estou preparando antes. Então você não precisa preocupar com essas coisas. Irmão, pensa num cara macho, valente, naquela reunião da terça-feira. Eu falei, gente, deixa eu contar uma coisa. Acabei de receber um cheque, uma resposta, que já tinha sido provisionada por Deus antes do problema, que eu ainda vou contar, surgir. Então, quando eu contei do problema, já não tinha ninguém incomodado com o problema, porque, afinal de contas, a provisão já tinha chegado. Irmão, deixa eu te dizer, eu olho para a minha vida, para o meu ministério, ele tem sido marcado por gigantes, dos quais não me falaram. Eu orava pelos meus filhos desde que eu era solteiro. Depois casei mais ainda. Quando o nosso planejamento familiar começamos a entender que era hora de encomendar os baby, a oração foi ficando mais séria. Mas depois que Kelly e eu pegamos o primeiro exame constatando a primeira gravidez do meu filho Israel, eu orava todo dia. Eu botava as mãos na barriga da Kelly, eu profetizava, eu falava em línguas, eu orava todo dia. Alguns meses antes daquela gravidez, um dia eu estava subindo a escada do prédio que eu morava,
Eu ouvi uma voz, ela foi tão forte, eu não sei dizer se a voz foi interior, foi exterior. Eu ouvi aquela voz disse, eu vou te dar um filho homem, e ele será chamado pelo meu nome. Aquilo foi tão nítido, eu entrei em casa e falei, amor, a garotinha que eu e você tanto queremos, já falamos, vai vir depois. A primeira gravidez não é a menina não, é um menino. Falei, Deus falou isso, e disse que nós temos que chamá-lo pelo nome dele. Falei, a única coisa que eu consigo entender é que esse nome tem que ter El, no início, no meio ou no fim, que é a expressão em hebraico que significa o nome de Deus. Rafael, por exemplo, El é Deus, Rafa, que cura, significa Deus cura. Né? Então, vamos fazendo uma lista dos possíveis nomes. O primeiro que eu botei na lista, Ariel, que significa leão de Deus. Aí depois veio o sabão em pó, depois veio a sereia da Disney, eu desanimei um pouco, tirei o Ariel, mas estava lá Eliel, Gabriel, Samuel, tudo que você imaginar, estava na lista, gente orando. O único nome que eu não botei naquela lista era Israel. Por quê? Pensa no monte de filho de crente que eu vi. Quando o pregador está falando de Israel, quando a gente está cantando Israel, lá está falando de mim, não é você, criatura. Então eu não tinha botado na lista. Mas lá pela metade da gravidez, que ela teve um sonho, e Deus fala com ela de forma nítida, que nós deveríamos chamar o menino pelo nome de Israel. Aquele que prevalece com Deus. A vida dele teria marca de lutas, mas teria a mão e o favor de Deus. Nós entendemos. Falei, eu vou engolir minha resistência, vou obedecer a Deus, vai chamar Israel. Quando está chegando a hora do parto, um dia eu estou orando e o Espírito Santo fala comigo, ore e jejua, porque você vai travar uma grande batalha na hora do parto. A partir daquele momento, eu bati 6 dias de jejum a fio. Numa época eu era bem maior do que hoje. Quando um gordo fica 6 dias sem comer, irmão, tem algo muito sério acontecendo. Eu não parei o jejum enquanto não me veio aquele testemunho de vitória. Eu ficava olhando para tudo isso, pensando, se tem uma criança, tem direito a um parto decente, é meu filho. Orei a vida inteira por isso. Deus nos deu palavra, fez promessa, escolheu o nome, falou da batalha, antecipamos a batalha. Mas o dia do parto chegou e houve uma grande complicação. Eu lembro que estávamos fazendo a última consulta pré-natal pela manhã, que ela queria muito um parto normal. O médico olhou e falou para ela, falou, Kelly, eu sei do seu desejo, mas nós vamos ter que fazer uma cesárea. Falou, sua pressão subiu demais, você está muito inchado esses dias. Eu não me lembro nem quais eram os detalhes todos que ele falou, mas ele disse, vá para casa, toma um banho, faça a mala, volta à tarde, nós vamos fazer a cesárea hoje, eu não vou esperar mais. Nós fomos para casa um pouco chateados com o fato de não poder ter o parto normal que ela esperava. Logo depois do almoço, que ele me disse, vamos para a clínica. Eu falei, amor, ainda está cedo. Vamos para a clínica. E ela, o tempo todo, vamos para a clínica. Aquilo já estava começando a me incomodar. Eu falei, amor, você está muito ansiosa. Ela falou, não, que eu estou com um sangramentozinho. Zinho na minha cabeça é diminutivo, é uma coisa pequena. Mas eu vi a cara de preocupação, parecia uma cara de dor. Mulher diferente de homem não faz drama. Então não dava para imaginar tudo que ela estava passando, mas com essa notícia do sangramentozinho, disparamos lá para a clínica, para a maternidade. Nós chegamos, que ela entra depressa, eu vi ela falando com a recepcionista, despede para o doutor me examinar urgente, que eu estou com hemorragia. Eu levei um choque. Eu falei, não era um sangramentozinho na minha cabeça. A moça diz, corre para o quarto tal, ali no final do corredor. Já tem umas roupas do cirúrgico na cama, você já vai antecipando vestindo, o doutor vai te examinar, e nós fomos para lá. Entre Kelly entra no banheiro, dentro da suíte que nós estávamos, e sai com essa troca de roupa. O chão já estava banhado de sangue, eu vi que a hemorragia era séria. Quando o doutor entra, eu lembro dele olhando aquilo, tudo no chão, ele olha para mim e diz, de quem é sangue? Eu digo, dela. Tipo, não fui eu que fiz isso aqui. Ele passa a mão no ramal telefônico, fala com alguém, não sei se era recepcionista, diz, reúne a equipe toda, todo mundo no cirúrgico. Ele diz assim, emergência emergencial. Era o melhor obstetra não só da cidade, mas da região. Eu estou olhando para o cara que era para dar calma para a gente, vi a angústia e o desespero que bateu nele. Eu estou olhando para minha mulher assustada e meu chão sumiu. Ajudei a botá-la na maca, corre para o cirúrgico. Tinha combinado assistir o parto, se bem que o pai nunca assiste o parto. Ele fica de costas para a cena do crime, com a mulher segurando a mão dele e dizendo para ele, vai dar tudo certo, meu amor. Além de parir, ela ainda tem que confortar o abençoado, quando ele não desmaia. Eu brinco que se dependesse de nós, os homens, para ter filho, a terra está desabitada há muito tempo. Uma salva de palmas para essas mulheres valorosas que não param só no primeiro parto. Alguém podia dizer o primeiro, elas não sabiam, os próximos elas sabem. Eles pediram para eu esperar do lado de fora e diz, a hora que puder nós chamamos. Irmão, nunca senti tanto medo e desespero na minha vida. Eu dizia, Deus, fala comigo, fala alguma coisa.
Eu não sei o que está acontecendo. Acho que foi em 2001 que desabaram as torres, no seu aniversário, foi 2001. Levou um ano, com trabalho 24 horas ininterrupto, para eles tirarem todos aqueles entulhos das torres gêmeas lá nos Estados Unidos, quando elas desabaram. A sensação que eu tinha, que não era nem só as torres gêmeas, que o mundo estava desabando na minha cabeça. Eu estava desesperado, e eu queria estar aqui hoje te dizendo que desceu um anjo do céu, fez um cafuné na minha cabeça, diz, ô gordinho, acho que na época era gordão, vai dar tudo certo. Mas não teve, irmão, não rolou anjo, não teve voz de trombeta. Eu dizia, Deus, fala comigo, nada, era um silêncio ensurdecedor. Até que uma hora o Espírito Santo sussurrou, de uma forma quase imperceptível dentro de mim, abra a Bíblia no livro de Isaías. O primeiro presente que eu recebi dos meus pais quando nasci, diferente da tradição brasileira de dar uma bola, país do futebol para o garoto, lá no sul a gente diz o piá. Meus pais me deram uma Bíblia, eu decidi manter a tradição do clã, fiz isso com os meus 2 filhos. Eu estava com a Bíblia esperando o momento de nascer, aliás, minha neta nasceu essa semana e meu filho estava com a Bíblia na mão para manter a tradição do clã. E aí de tu, se não fizer isso, garota. Eu estava com aquela Bíblia, o Espírito Santo dizia, abre a Bíblia no livro de Isaías. Irmão, particularmente, eu não gosto da Santa Loteria. Sabe que a Santa Loteria, o crente abre a Bíblia? Pastor, o senhor acha que Deus não fala? Não, não é que eu não acho que Ele não fala. Eu acho que é uma forma infantil. E que nós podemos crescer e ir além. Mas talvez pelo meu desespero, pelas emoções, o Espírito Santo diz, abra a Bíblia no livro de Isaías. Eu abri aleatório sem escolher. E de repente caiu em Isaías 26. Se você quiser me acompanhar, eu vou ler. Eu bati os olhos exatamente no versículo 17. Do capítulo 26. E quando eu bati os olhos, dizia assim, como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Enquanto botava aquele na maca e levava ela para o cirúrgico, ela começou a entrar em trabalho de parto. E eu via ela se contorcendo. Na verdade, ela disse que não foram contrações, foi uma contração permanente, que não mudava mais. Quando eu olho esse versículo, falei, não pode ser coincidência. Deus achar o versículo da hora do parto, Ele vai me falar algo. Aí eu li o versículo seguinte, o 18. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. Quando eu li isso, eu desmoronei. Falei, para Deus, o Senhor está me dando uma palavra para dizer que isso vai dar em nada? Falei, essas circunstâncias já estão me falando, o Senhor não precisa me falar isso. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo num tom diferente. Todo filho sabe quando vai levar uma bronca dos pais, por mais amorosos que sejam, o tom muda. E o tom de voz mudou. Aquela voz interior só diz, leia o versículo seguinte. Ela não era doce como de costume. Parecia ter uma carga de incômodo, um pouco de aborrecimento. Leia o versículo seguinte. Eu voltei e eu li o seguinte, o 19. E o verso seguinte diz, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e a terra dará à luz os seus mortos. E o Espírito Santo falou comigo. Não foram exatamente essas palavras, mas eu vou resumir o jeito que eu entendi no final. E disse, acha que eu estou de brincadeira com você? Você acha que eu te prometeria um filho homem e diria que ele tem que ser chamado pelo meu nome, se fosse para isso terminar em morte? Você acha que eu daria um sonho à sua esposa, sinalizando exatamente qual é o nome do filho? Você acha que eu teria dito para você orar e jejuar e teria te dito que haveria uma batalha se fosse para isso terminar em nada? E de repente eu sentia Deus dizendo, eu tentei te preparar e te dar apenas o que você precisava naquele momento. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, você tem 2 possibilidades. Ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta, acredita no que eu falei, faz algo a respeito. Irmão, eu dei um pulo. Eu não sei te explicar o que aconteceu. A minha tentativa, definição, eu tive um surto de fé. Eu me senti levantando aqueles escombros todos das torres gêmeas, do mundo desabando. Eu virei um gigante, eu deixei de me ver como um gafanhoto. E eu lembro que eu levantei e eu simplesmente abri minha boca e disse, espírito de morte, tira a pata suja do meu filho agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Já tinha um negócio pendurado na parede, me encarou, falei, o que é? Fui para o pau. Irmão, dou graças a Deus que não tinha essas câmeras de segurança, tem hoje em todo lugar. Eu acho que os caras me internavam no manicômio. Eu enlouqueci naquele corredor. Eu dizia, eu falo vida sobre meu filho. De repente a porta abriu e eu me comportei.
E disseram, você pode entrar. Eu entrei. E não foi minha mulher que pegou na minha mão para me dizer, vai dar tudo certo. Eu peguei na mão dela, eu olhei nos olhos dela. Eu não sei se ela já me viu com os olhos queimando de fé, como naquele dia. Eu falei, vai dar tudo certo. O Senhor está conosco. Nós temos promessas sobre essa criança. Não tenha medo, vai dar tudo certo. E dentro de mim eu sabia, porque eu sabia que Deus estava conosco. Quando aquele menino nasceu, um dos médicos da equipe solta um comentário e diz, hoje nós vamos sair daqui e acender vela para tudo quanto é santo. Quando ele fala desse jeito, o doutor que liderava a equipe dá um sinal com a cabeça para o meu lado que eu vi. O outro meio lento, demorando para entender. Né? Ele olhava com a cara, o cara dando sinal para mim, ele tentando entender o que estava dizendo. Falou, o que você faz? Eu falei, sou pastor. Ele, Aí só mudou a linguagem. A enfermeira que estava ali atendendo, o padrão era da nossa igreja, ela pediu para ser acionado na hora que queria servir a pastora. Quando nós saímos da sala, ela falou, pastor, eu falei isso para você como crente é suspeita. Ela falou assim, estou esperando a hora do doutor falar com você. Aí diz, o que aconteceu ali dentro é um milagre. Eu falei, tenta me explicar o que houve. Eu falei, eu só sei que estava feio pela hemorragia. Ela falou, pastor, pela hemorragia, nós já sabíamos, sua mulher teve um descolamento de placenta. Eu falei, eu já ouvi disso, acontecia até um pouco frequente. Ela falou, não, o que o senhor ouve com mais frequência, a gente chama de DPP, descolamento parcial de placenta. Sua esposa teve um descolamento total, a gente já sabia que era total pela hemorragia. Eu falei, traduz, explica isso para um leigo. Ela falou, pastor, o oxigênio está entrando na bolsa, lá dentro da criança, através da placenta. Desconexou a placenta toda, não está entrando oxigênio. Eu falei, mas a criança não respira lá dentro do líquido amniótico? Ela falou, outro problema, o mesmo sangue está saindo, está por lá de dentro do útero e da bolsa. Ela diz, e a situação é mais ou menos que nem diz o ditado, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Porque dá broncoasfixia quando o sangue entra e mistura no líquido amniótico. Eu falei, não, minha filha, tem a terceira parte do ditado que você não conhece. Se orar, o bicho foge. Interessante que essa nossa conversa está filmada. Eu botei a filmadora que estava ligada, né? No momento dos primeiros cuidados, está certo, está filmado só a parede branca, né? Mas eu conto a história, eu levanto aquele menino, eu consagro ele a Deus. O gostoso foi ouvir aquele médico dizendo, eu não tenho explicação porque seu filho respirou. Ela me perguntou, o senhor sabe quanto tempo deu da hora que chegou até a hora do nascimento? Falei, perto de 1 hora. Ela falou, nos nossos registros, 1h15. Ela falou, nós não sabemos explicar o que seu filho respirou durante 1h15. A expectativa é que se saísse vivo, ele iria vegetar. Falou, pastor, o menino nasceu perfeito. O médico Israel tinha quase 3 anos de idade, ele chamava ele de um menino milagre. Quando o Israel estava com 2 anos e meio de idade, eu recebi uma pessoa na igreja. Ela falou, eu preciso que o senhor ore por mim, eu estou desesperado. Os médicos disseram que não pode fazer nada e mandaram te procurar. Eu falei, pera, quem que te mandou me procurar? Falou, doutor fulano de tal, era quem tinha feito o parto. Ele falou, não chora. Ele falou, o senhor disse que a medicina não pode fazer nada. Ele falou, nós não podemos, mas tem um povo lá que entende oração e fé. Vai lá que eles vão ajudar a senhora. Sabe, querido, gigantes dos quais não nos falaram. Mesmo quando eu disse, vai ter uma batalha. Mas achei que era uma briguinha. Não sabia que o tempo ia fechar desse jeito. Mas o que eu tenho aprendido ao longo da caminhada é que se Deus não dá moral para gigante, eu e você também não devemos dar. Nós precisamos olhar lá no final, o que é que ele falou? Sabe, eu não estou dizendo, querido, não vão ter situações que não envolvam perdas. Era para, eu e meus irmãos, nós somos em 3, era para ter uma caçulinha, que foi o 4º parto. Ela viveu 2 dias e partiu, está com o Senhor. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Naquele momento, não era apenas a questão de superar uma dor. Era, será que Deus está de brincadeira falando tudo isso para dar em nada? E o que eu e você precisamos entender é que, em especial, quando temos uma palavra, é para esse lugar que eu e você devemos olhar. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu não preciso ser profeta para saber que todo mundo tem problema. Todos nós temos nossas versões dos gigantes dos quais não nos falaram. Pastor, meu negócio estava indo bem até chegar a pandemia. Gigantes dos quais não te falaram. Pastor, eu estava empolgado, sonhando com algo no ministério, até que aconteceu aquilo. Gigantes dos quais não te falaram. A pergunta é, por que não foi dito?
Não é falta de honestidade de Deus, mas tem gerenciamento de informações. Algumas coisas, se Deus nos desse antes da gente ter estrutura, como Jesus disse para os discípulos, a gente não poderia suportar. Eu acredito que quanto mais crescidos e maduros nos tornamos, mais honesta e rasgada pode ser as conversas que Deus terá conosco, nos antecipando para algumas coisas. Mas a verdade é que eu e você precisamos colocar os olhos no lugar certo. Se Deus não dá moral para gigante, eu e você também não precisamos dar. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas a igreja... Outro dia um cara falou para mim, a igreja do Brasil estava num momento de virada e veio a pandemia. Eu falei, criatura, em 2000 anos de história da igreja, ela nunca emergiu mais fraca das crises, nunca, nenhuma vez sequer. Ela sempre se levanta mais forte. E você acha que agora, logo agora, na minha e na sua vez, vai ser diferente? Eu já aprendi com o tempo a olhar para alguns problemas como oportunidade de ter mais milagre no currículo, de ter mais intervenções de Deus na nossa história. Eu quero nessa noite dizer, eu vou repetir o que eu falei antes, eu creio que Deus pode despertar em você aquele surto de fé que eu tive dentro daquela clínica, há 22 anos atrás. Eu creio que Ele não quer trazer apenas uma descarga emocional de encorajamento, mas que Ele quer turbinar a sua fé. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de Espírito da fé. A Bíblia fala de uma medida de fé que Deus repartiu com cada um de nós. Nós somos responsáveis por fazê-la crescer, mas nessa noite Deus quer vivificar a sua medida de fé. Enquanto a maioria talvez esteja olhando e dizendo, mas a terra tem gigante, eles habitam em cidades fortificadas, as cidades estão nos lugares altos. Eu e você que decidimos andar com Deus, deveríamos dizer, e daí? Nós temos promessas, o Senhor está conosco, nós não vamos ter medo. A diferença de um descrente qualquer é que eu e você sabemos o final da história. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Aquilo que Deus falou vai acontecer. E nós podemos e devemos esperar esses desfechos. Quem está entendendo, diga amém. Fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Deixa Ele provocar algo aí no seu coração. Eu creio que a aplicação da palavra a gente lança isso de forma genérica, mas Deus traz de forma personalizada. Ora como se achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, em português, de forma silenciosa, em línguas. Não importa como você vai fazer isso, mas deixa o Espírito de Deus te envolver. Os músicos vão ministrar e eu quero pedir que você não tenha pressa em cantar com eles. Não tenha pressa em cantar com eles. Fala com Deus, deixa Ele falar com você. Se em algum momento você entender que já pode virar a chave da oração para a adoração, faça isso. Se não, siga orando. Clame ao Senhor que acenda algo no seu coração. Eu creio que nessa noite Ele não quer apenas turbinar a sua fé. Nós podemos ter milagres e intervenções. Nós não podemos, nós teremos milagres e intervenções que estão sendo determinadas, estão sendo liberadas nesse momento. Creia nisso.